Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Hoje é a segunda live, né, do IBDIC das regionais e a primeira da Regional do Paraná, no qual sou diretora regional, com muito orgulho, muita honra. Obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o direito da construção e sobre arbitragem, mediação e o Dispute Board, né? Vamos chamar carinhosamente de DB por aqui. Primeiramente, né, eu gostaria de dizer que o Instituto Brasileiro de Direito da Construção, ele foi criado com o objetivo de disseminar realmente todas as práticas dessa área, né, e para que pudesse haver assim, o desenvolvimento da área no país, né? Nós sabemos que nos outros países há uma maior, digamos, já há, inclusive, disciplinas, né, de direito da construção, por exemplo, no Chile, né, uma pós-graduação específica relacionada a isso, enfim. E hoje nós estamos aqui para trazer um pouco do que trata, né, o direito da construção e explicar esses meios consensuais de solução de conflitos da área, né? Não da área, mas que também fazem parte da área. Então, primeiramente, eu gostaria que o Maia Neto explicasse para a gente aí o que o Instituto traz, né? Qual que é o objetivo, para a gente começar a nossa conversa. Bom, muito obrigado, Suzane, muito obrigado por aceitar esse desafio de levar o IBDIC, o Instituto Brasileiro de Direito da Construção, até o estado do Paraná, e fiquei muito honrado em me convidar para participar dessa conversa hoje. O IBDIC é a entidade que congrega os profissionais que militam com a área da construção no Brasil, voltado ao direito da construção, e é uma entidade, inclusive, eu diria até sui generis na área do direito, porque ela não se restringe a advogados, ela tem uma gama enorme de engenheiros, contabilistas, administradores, gestores de obras públicas, e que compõe esse universo do direito da construção. O direito da construção, como você bem colocou no início, ele ainda não é visto por muitos como uma ciência autônoma, porque ele é visto por alguns como uma interseção entre as áreas do direito que contemplam construção civil, infraestrutura, mercado imobiliário. Então, nessas áreas de contato que o direito da construção cobre, estaria, então, voltado a muitas atividades que nós contemplamos no nosso instituto e são objeto dessas matérias que compõem o nosso espectro. O Instituto Brasileiro de Direito da Construção, hoje, ele tem uma produção científica bastante incentivada para os nossos boletins, livros, já tem diversos livros contemplados pelo Instituto, eventos, nesse momento, obviamente, todos online, mas nós temos um tradicional café da manhã, por exemplo, um congresso anual que este ano também ainda não foi confirmado, mas temos aí uma expectativa que ainda possa acontecer, e temos essa, hoje, capilarização por todo o país. Já somos 11 diretorias regionais, além de São Paulo, que, por ser a sede do Instituto, nós optamos por não ter a diretoria regional. Então, hoje, o IBDIC está presente em 12 estados da federação já. Uhum. Então, gostaria de explicar, né, pelo que eu percebi, o Paraná, o pessoal do Paraná, a maioria que está entrando e que me falou que entraria, são engenheiros, né? Então, eu queria tentar passar de uma forma bem mais
simples, assim, né? Sem o juridiquês, igual nós conversamos, e explicar a respeito do porquê, né? Existem esses meios e por que exatamente nesses contratos de construção, né? A gente pode falar que, assim, a indústria da construção, ela abrange uma variedade de tipos que vai desde, assim, a construção de uma simples residência até a implantação de uma transposição de rio, enfim. E esses contratos, eles têm uma certa complexidade, né, que seria uma complexidade tanto técnica, né, quanto com relação à quantidade de membros, né, de pessoas e de organizações que fazem parte desses contratos. E por conta dessa complexidade, as formas dos conflitos serem resolvidos, elas são diferentes do que em outros tipos de contrato, né, assim, elas vêm de uma forma que todas as disputas, elas possam ser resolvidas pelas partes, com a participação das partes, ou por alguém que entenda daquilo. Então, é diferente da gente mandar uma disputa ao Poder Judiciário, por exemplo, né, que óbvio que tem todo toda a sua gama de... Tem peritos, ele vai ter auxiliares, mas não é um técnico, né, resolvendo a questão da complexidade dos contratos de construção. E dentro dessas formas de resolver esses conflitos, nós podemos citar a mediação, né, que aqui a gente vai falar um pouquinho, a arbitragem e o DB, né, o Comitê de Resolução de Disputas. Mas antes de falar deles, eu acho que fica mais claro se a gente tiver um exemplo de um caso para aí poder explicar, né, qual seria o diferencial disso. Por que resolver pela mediação e não jurisdicionalmente, né? Por que não optar pelo judiciário? Por que tentar resolver pela mediação, pela arbitragem, ou, inclusive, escolher um método preventivo de solução de conflitos, que, no caso, seria o Comitê de Resolução de Disputas, né? O Dispute Board, como a gente diz. Então, aí, eu gostaria que o Francisco colocasse um caso prático para a gente tentar passar isso de uma forma mais dinâmica. Tá. Suzana, obviamente a gente podia colocar diversos casos práticos, mas eu gostaria só de explicar rapidamente algumas coisinhas desses 3 institutos. Nós estamos diante de 3 grandes institutos, nós temos outras formas de resolução de conflitos, mas a mediação é o que a gente fala que é uma forma autocompositiva. Embora exista uma figura do mediador que intercede junto às partes, facilitando a comunicação, mas a solução do conflito brota das partes que estão ali com aquela dúvida, com aquela pendência, com aquele litígio, o conflito, aquela controvérsia. Então, o mediador é um facilitador. Já na arbitragem, existe uma decisão. Essa decisão, inclusive, ela equivale à decisão de um juiz togado, de um membro do Poder Judiciário, porque o árbitro, ele emite uma sentença, tá? E ela tem natureza, que nós falamos no direito, e aí os colegas advogados entenderão imediatamente, adjudicatória. Ou seja, ela tem que ser cumprida, e se não for cumprida, aquele documento, que é a sentença, ela vai ser executada no Poder Judiciário, quer dizer, ela vai ser cumprida obrigatoriamente por meios coercitivos, que só o Judiciário tem. E o terceiro instituto que você citou, que é o DRB, DRB, CRD, são siglas em inglês ou português, que é o chamado Comitê de Resolução de Disputas, que é um painel normalmente de natureza multidisciplinar, preferencialmente formado de engenheiros e advogados, que acompanham a obra desde o seu nascedouro até o fim e estão sempre prontos a
solucionar algum conflito, funcionando, inclusive, de forma também preventiva. Então, são 3 institutos diferentes. Bom, como mediação, eu vou dar um exemplo que eu ouvi recentemente de um mediador, que era uma empresa de ar-condicionado que instalou numa obra todo o sistema de climatização e, ao final, surgiram diversas tendências de valores. Então, eles não chegavam a um acordo, procuraram um mediador e, segundo esse mediador, o que se verificou era mera questão de comunicação. Porque os técnicos se apegaram de tal forma às suas posições que eles não conseguiam transmitir de um para o outro o que um estava pleiteando e o outro estava vedando, ou glosando, na verdade era isso. E existem, inclusive, técnicas de mediação que são muito importantes. Uma delas, por exemplo, é conhecida como caucus. O caucus é o momento que o mediador ele conversa de forma transparente, mas isoladamente com uma das partes. Então, nesse momento, as partes se abrem demais. E foi justamente por conta desta técnica, deste procedimento, que esse mediador ele conseguiu extrair de cada um onde que estava acontecendo a dificuldade de comunicação e conseguiu, então, voltar para a mesa onde ambos estavam presentes e resolveram, então, e compuseram ali o valor que atenderia à demanda do instalador e também ao que o construtor entendeu ser justo pagar. Na arbitragem, nós temos dezenas de soluções, de exemplos que eu poderia dar, mas eu tenho muito interessante, e aí eu vou falar até para o público que você indicou. Eu acredito que a maioria de vocês, ou a totalidade, saiba que eu tenho essa formação híbrida, engenheiro e advogado, e eu vou falar um pouco com meus colegas, também engenheiros, para que eles entenderem a importância do engenheiro na arbitragem. Nós tivemos um caso no estado de São Paulo que foi projetado uma arena multiuso e quando a arena já estava numa fase adiantada de construção, descobriu-se que havia um erro de projeto, um erro incontroverso de projeto, que gerava pontos cegos na quadra. Então, as partes não se entenderam, nós começamos a participar disso e partimos para a arbitragem, onde o árbitro definiria qual seria a solução tecnicamente viável e economicamente mais adequada, porque havia uma controvérsia muito grande e a gama de soluções apresentada entre o valor mínimo da solução mais barata e o valor máximo da solução mais cara era de 10 vezes. Tá? Então, se uma custasse 10, a outra custaria 100. Bom, partimos de uma solução muito interessante, porque elegemos um árbitro engenheiro, cuja sentença era justamente definir qual seria a solução para resolver o problema daquele erro de projeto. E estabelecemos critérios objetivos para a escolha desse árbitro e definimos que, dentre aqueles critérios para que deveria ter o nome, cada um iria indicar 10 nomes no envelope fechado. Marcamos um dia na Secretaria da Câmara de Arbitragem para abrir os envelopes. Quando abrimos, havia 2 nomes de conselho. Já estava previsto que seria feito um sorteio entre um e outro. Iríamos consultar
fosse sorteado. Caso ele não pudesse, por qualquer motivo, partiríamos para o segundo nome. O primeiro aceitou. Incrivelmente, em menos de 6 meses, nós tínhamos uma sentença resolvida nesse caso. Eu acredito que uma ação dessa no Poder Judiciário, onde teríamos todo o trâmite inicial, teria uma fase de instrução necessariamente com perícia, audiência, talvez para ouvir um perito, recursos, eu arriscaria dizer que 10 a 15 anos seria um prazo razoável para a solução dessa questão. Bom, no último caso, eu poderia citar o DRB, o caso mais famoso do Brasil. Eu não participei, mas é notório, inclusive já foi objeto até de discussões que extrapolaram o âmbito do DRB e foram para o Judiciário. O caso da linha 4, do metrô de São Paulo, onde foi constituído um painel arbitral, um painel de dispute board, são disputas, e esse painel ele acompanhou a obra e proferiu inúmeras decisões, já solicitando pelas partes, quando não também atuou de forma preventiva. Eu estou vendo aqui meu amigo Renato Hers, que participa comigo de um DRB, ele sabe que as reuniões que nós fazemos com as partes são motivo de acomodar interesses, já são motivo de prevenir possíveis conflitos, porque o DRB já funciona ali como um atenuante, como uma forma de facilitar esse diálogo. Inclusive, quando a DRB Foundation treinou 80 profissionais para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, lamentavelmente por questões que não cabe aqui colocar, acabaram não se concretizando. Naquela época se falava muito isso, os 3 estágios do DRB, que é assistência, recomendação e decisão. Então, nesse espectro, o comitê está sempre disponível às partes para poder atuar da forma que elas entendem adequada e que o contrato prevê. Porque nós também temos que seguir as formas contratuais previamente previstas. Tá? Então, eu diria que seriam essas aí as 3 formas e os 3 exemplos que eu posso trazer aqui para vocês. Obrigado, Francisco. Francisco, agora eu gostaria, né, de você ajudasse a gente aqui a estabelecer algumas diferenças entre esses 3. Por exemplo, com relação ao DRB, né, ao Dispute Board, tem uma das suas características não condizem com a mediação, por exemplo, essas reuniões privadas, né? De forma alguma, os membros, né, desse comitê, ele pode fazer uma reunião privada com uma das partes. Sempre é aconselhável que ambas estejam presentes. Na verdade, é o seguinte, Suzane, o não poder aí, como eu disse, nós temos um contrato que rege a relação entre as partes. E neste contrato já se estabelece o modus operandi do DRB, que classicamente ele se divide em 3 grandes grupos, que é o comitê de revisão, que ele emite uma recomendação que não é vinculante, mas as partes se comprometem a cumprir. Tem o comitê de adjudicação, que ele emite uma decisão que as partes são obrigadas a cumprir até posterior revisão, ou pelo judiciário ou pela via arbitral, que também já é previsto em contrato. E tem o comitê misto. O comitê misto, ele age por uma forma ou outra de acordo com a indicação do solicitante.
A parte que solicita a intervenção do comitê, ela indica se ela quer um comitê de adjudicação. Bom, no caso que você citou, de uma conferência privada, não é recomendável que isso aconteça, e até é vedado, se não há anuência recíproca. Mas se as partes assim entenderem, eu não vejo problema algum. Se elas entenderem que é importante que o comitê se reúna com um e se reúna com o outro de forma transparente, eu não vejo nenhum problema. Eu, inclusive, enquanto árbitro, trago aqui um outro exemplo que você até me pediu, que eu trouxesse casos práticos. Eu tive um caso em arbitragem que é muito interessante, ele é até inusitado, porque as duas partes indicaram o meu nome como árbitro. O contrato previa um comitê de 3 nomes. Quando chegou na Câmara Arbitral, as duas partes indicaram o meu nome. A Câmara de Arbitragem, com muita sabedoria, deu 3 opções às partes. Ou eu me tornaria árbitro único, ou já seria o presidente do tribunal e cada parte indicaria um, porque na arbitragem também existe a possibilidade de um painel de 3 membros. Então, eu seria o terceiro membro e cada parte indicaria um. Ou, não chegando a consenso, a que protocolou primeiro o meu nome, teria preferência, a outra indicaria um outro nome, e nós dois indicaríamos o presidente. As duas partes renunciaram ao tribunal e eu me tornei árbitro único. O que aconteceu? Na audiência de instalação da arbitragem, eu comentei esse fato e surgiu eu, até seguindo uma diretriz da lei de arbitragem, eu perguntei se as partes não viam a possibilidade de um acordo, de uma autocomposição, ou uma composição instruída pelo árbitro, porque a lei de arbitragem determina que o árbitro assim proceda. E na conversa, as duas partes falaram: nós queremos sim, mas nós entendemos que é prematuro. Vamos deixar para uma fase seguinte, adiante, nós queremos que o senhor tente. Até porque existe pessoa mais talhada do que o senhor, porque foi indicado pelos dois. Quer dizer, isso denota uma confiança recíproca. E neste caso, quando nós fizemos uma audiência de conciliação, já estou adiantado, em função dessa combinação que houve na audiência de assinatura do chamado termo de arbitragem, que é a instalação formal do procedimento, onde se dá as diretrizes, eu perguntei a eles se eles não queriam que nós conversássemos reservadamente para que eu entendesse melhor a instrução. E concordaram. Então, o que eu chamo, por exemplo, de transparência? Eu fui ao encontro dos dois. Quando eu comecei a reunião, eu mandei um e-mail para todo mundo dizendo: eu estou aqui, reunião na empresa tal, para a fase reunião conforme terminada a audiência, terá a duração de 1 hora. Foi assim que foi estabelecido. Quando deu 50 minutos, eu avisei o pessoal, então todo mundo já sabia, nós temos que terminar em 1 hora, e deu 1 hora, eu terminei, mandei um e-mail falando que eu estava terminando e fui embora. E assim procedi com a outra parte. Então, esses métodos extrajudiciais, eles têm a vantagem também de existir uma grande autonomia das partes, justamente o princípio da autonomia da vontade. Se as partes entendem que devem conduzir o procedimento de uma forma um pouco diferente, onde não haja ilicitude, não há problema nenhum que a parte assim proceda. Tá certo? Inclusive, você me permite dar mais um exemplo dessa autonomia? Claro. Teve um painel muito interessante também, e aí eu, mais uma vez, me dirijo aos meus colegas engenheiros, que nós éramos um painel de 3 membros, de uma arbitragem, um tribunal arbitral, que é o nome,
e eram 2 advogados e eu, o engenheiro. Ou, como dizem, eu era enjegado, né? O engenheiro advogado. Mas eu estava também. Era uma obra do Rio Grande do Sul. E quando nós fizemos a instrução, também a audiência de instalação, fizemos o termo de arbitragem, já sabia-se que teria uma perícia. Era uma ação, era um conflito complexo, que envolvia, inclusive, questões de certificação ambiental nessa obra, e já ficou definido. Nós conversamos sobre o critério de nomeação do perito e tudo, porque sabíamos que ia ter um perito, e nesse momento, uma colega minha do tribunal arbitral virou e falou assim: gente, vou fazer uma sugestão. Como o doutor Francisco é também engenheiro, ele poderia, no dia que os peritos forem, ele ir também para conhecer a obra, porque ele vai ter uma noção muito melhor, uma experiência sensorial da obra e poderá nos esclarecer alguns pontos depois, quando formos analisar o laudo do perito. E as partes concordaram e assim foi feito. Eu, como membro do tribunal arbitral, compareci à vistoria, obviamente, não emiti qualquer opinião, nem nada, nem simplesmente me limitei a ouvir e conhecer a obra, porque assim foi decidido, uma coisa que não é convencional, mas foi feita. Então, eu prefiro, então, dar exemplos assim, não tão usuais, para mostrar essas flexibilidades que a gente tem nos métodos extrajudiciais. Sim. E os engenheiros têm muita dúvida em que caso utilizar a mediação, que caso a arbitragem e que caso o Comitê de Resolução de Disputas. Se existe especificamente, ou se nós temos que analisar cada caso, a questão também dos custos, né, de cada um desses métodos. Bom, nós podemos, teríamos muitas explicações, mas primeiramente, talvez eu vou dividir em 2 partes. De um lado, eu vou colocar mediação e arbitragem, do outro lado, o comitê. Por quê? O comitê, como até tem um boletim que eu vou mostrar depois, uma cartilha que eu vou mostrar para vocês, aqui todos vão poder fazer download, a dela que está na internet, o título dela é Comitê de Resolução de Disputas, uma forma dinâmica de solução de conflitos. Porque o DRB é algo que ele inicia com a obra e termina com a entrega da obra. Então, ele é um método dinâmico. Eu costumo brincar que o DRB é o legista que assistiu a cena do crime. Enquanto uma perícia feita 3, 4 anos depois da ocorrência do fato é uma exumação de cadáver. Então, o DRB ele tem esse condão de estar no dia a dia. Ele não, quando fala do dia a dia, é com uma periodicidade que normalmente varia de 1 a 3 meses de visitas à obra, que os membros têm condição de acompanhar a obra, de entender aquele processo que está ocorrendo, inclusive entendendo o diário de obra, presenciando um eventual atraso de entrega de projeto, que são 2 pontos que eu acho que são determinantes hoje. Meus colegas aqui que trabalham na área de solução de conflitos, sejam engenheiros ou advogados, na área de construção, sabem que diário de obra, ou RDO, relatório diário de obra, é um ponto sempre nevrálgico. E essa questão de entrega de projeto, atraso na entrega do projeto, tem sido frequente como claim de obra, pleito. Então, o DRB tem essa característica. E ele se justifica em obras que demandam um maior prazo, por exemplo, e tem um custo compatível com um DRB, que são 3 membros que se disponibilizam a ficar impedidos, inclusive, de atuar em qualquer caso que envolva aquelas partes e que se disponibilizam periodicamente a ir lá e recebem por isso, quer dizer, eles recebem pela disponibilização, recebem pelas visitas e recebem pela atuação no conflito. Agora, recentemente, eu reiterei uma proposta que eu tinha já no livro sobre CRD, que foi
montado aqui no estado de Minas Gerais, há 4 anos, que eu repeti agora juntamente com o meu querido amigo Ricardo Medina, nosso também diretor do IBDIC, na revista do IBRADIM, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que é a possibilidade, inclusive, de nós usarmos DRB em obras de construção civil, de pequeno, médio e grande porte, com apenas um membro. Não existe nada que proíba você ter um CRD ou um DRB de um membro só. Bom, voltando então para mediação e arbitragem. Primeiro, eu vejo uma utilidade muito grande da mediação e da arbitragem no próprio contrato. E elas podem ser juntos, que é a chamada cláusula de média-arbi. Ou seja, no próprio contrato, as pessoas já preveem primeiro a mediação e depois a arbitragem. Outra questão que é muito importante invocar a mediação é quando o contrato não prevê aquela cláusula, e ela seja ou judicial ou arbitral, na solução de conflito, que uma das partes tome iniciativa, porque eu acho que enquanto há diálogo, você tem um espaço muito grande para mediação. Então, nesse momento ainda negocial, eu não digo que não exista espaço quando o diálogo acabou. E ainda existe. Tanto é que nós temos casos relatados em outras áreas, principalmente direito de família, que a mediação atuou onde houve ruptura e ela conseguiu resgatar. Então, existe também. Mas eu estou dando esse exemplo assim, enquanto está na fase negocial, que as partes estão muito motivadas, mas é o que eu disse, o caso do ar-condicionado. Às vezes a comunicação não é correta. Então o mediador ele entra para fazer essa ponte, para estabelecer essa comunicação eficaz. E a arbitragem, eu diria mais do que o contrato. E aí, Suzane, se me permite, eu vou contar um outro caso aqui em Belo Horizonte, prático, que era um contrato com cláusula de poder judiciário, um prédio institucional, que já estava sendo construído há 2 anos, e eu fui procurado para emitir um parecer. Porque no começo é muito comum as pessoas desavisadas procurarem um profissional assim, nós queremos que você faça uma mediação aqui. Mas por que vocês pediram a mediação? Para você emitir um parecer técnico sobre um problema que a gente teve na fase de fundação. Eu falei, peraí, vamos entender bem. Aí comecei a conversar, expliquei que era mediação, arbitragem. Bom, eles resolveram, então, que preferiam uma arbitragem. Contrato com cláusula judicial, cláusula estatal. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um compromisso arbitral específico para aquele conflito. Autonomia da vontade, novamente, atenção para os advogados, meus colegas. Princípio da autonomia da vontade, as partes renunciaram à cláusula judicial e elegeram a via arbitral para solucionar aquele conflito. Fizemos a compromisso, fizemos o termo de arbitragem e desenvolvemos todo o trabalho durante 1 ano e pouco, que teve inspeção, perícia, que tinha que ter, porque era uma questão técnica. Envolvia um pleito. Mas na hora que a perícia saiu, uma das partes me ligou e falou, doutor, o senhor vai marcar... Não, eu tinha então dito que tinha mais alguma prova para produzir, que eu ia marcar uma audiência. Aí uma das partes me ligou, o advogado falou, doutor, eu estive conversando aqui com o diretor dessa instituição, ele falou, mas essa audiência é para quê? Já tem uma perícia. Eu falei, não, vocês têm prova testemunhal, não é só isso, tal, você sabe. Pois é, ele está questionando e ele perguntou se o senhor não poderia marcar uma reunião para nós discutirmos a possibilidade de um acordo. Eu falei, não, então vamos marcar uma audiência de conciliação. E marcamos. Eu nunca esqueci disso, porque isso foi no início do mês de dezembro, com os elementos que estavam na mesa, obviamente, tinha que sair acordo, porque as cartas estavam na mesa, já existia perícia, já existia parecer de assistente, e estava muito claro até onde se estenderia o claim, e eu fiz uma proposição, havia depois disso uma outra
um outro pleito, a exigência da instituição é que se englobasse tudo no acordo, o outro aceitou, nós saímos da audiência com um acordo assinado, então eu, inclusive, homologuei por sentença o acordo para que ele produzisse os mesmos efeitos da sentença arbitral, e quando chegou no mês de março, o prédio foi inaugurado e estava lá eles estourando champanhe, todo mundo alegre, satisfeito, e até foram muito gentis comigo na hora lá, me convidaram e tudo. Então, quer dizer, nós resolvemos um problema que era cláusula estatal, passou por arbitragem, virou uma conciliação, porque nós, inclusive, fechamos um acordo nisso aí. Então, mas a arbitragem seria também uma solução, porque se não tivesse ouvido aquilo, quando eu daria a sentença do mesmo jeito, com os elementos, e certamente, não, ele teria que cumprir, porque era uma sentença, como eu disse, ela é executável, mas foi muito melhor assim, porque nós costumamos dizer que o vencido nunca é convencido. Então, sempre é melhor essa via pacífica de autocomposição do que a via adjudicatória, que ela impõe uma decisão. Muitas vezes ela não acontece porque eu já tive casos que, mesmo depois da perícia, eu tentei uma conciliação na audiência de instrução, porque eu já tinha os elementos da perícia estavam marcados, e por razões até de natureza pessoal, as pessoas não querem resolver isso. Mas o normal é que se parta para a sentença, porque existem muitos elementos de direito, e o que eu vejo mais possibilidade de composição, como eu já tive caso, por exemplo, também de reforma condominial, que eu consegui um acordo, porque a matéria não era de direito, a matéria era técnica. O que estava se discutindo lá era valores e eram patologias decorrentes da reforma. Bom, eu sei que o nosso tema aqui é mediação, arbitragem, dispute board. Mas você tinha me feito da avaliação neutra. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente também da avaliação neutra, porque nós temos muitos engenheiros aqui, e eu acho que vai ser bem interessante. Bom, a avaliação neutra é uma coisa relativamente nova. Se vocês procurarem na internet, vão encontrar artigo nosso, inclusive, na revista do IBAP de Minas Gerais. Nós fizemos um artigo sobre isso. Já existem livros publicados que tem artigo nosso sobre isso, e de outras pessoas, obviamente, mas é uma luta que nós estamos desenvolvendo também em duas linhas. Agora, já está entregue, já está em vias de ser publicado um artigo nosso na revista da OAB do Rio de Janeiro, que ele é intitulado Avaliação Neutra como Ferramenta Auxiliar da Mediação. O que significa isso? Eu, particularmente, acho que uma mediação que versa sobre valores, ela ficaria muito mais simplificada se ela fosse instruída como uma avaliação neutra. Eu já tive a oportunidade de fazer isso, por exemplo, na questão de divisão patrimonial. E uma divisão patrimonial, aí, por mais que existam elementos de comunicação, fica muito arraigada as posições de cada um quanto ao valor da sua cota à parte, o valor de uma meiação, por exemplo, e a existência de um parecer autônomo de um profissional que goza da confiança das partes, orientados pelo mediador, facilita muito essa composição que o mediador irá, então, encaminhar, irá facilitar entre as partes. Então eu vejo como uma ferramenta auxiliar. Nós tivemos um evento do CONIMA, coincidentemente aí no Paraná, em Curitiba, em que também esse tema foi tratado. Eu tive a oportunidade de expor dessa forma, e os outros componentes da mesa foram unânimes em também entenderem dessa forma essa via auxiliar na mediação. Agora, ele também pode ser uma via autônoma. Eu comentava com você, Suzane, quando a gente falava sobre isso, nós tivemos um caso muito interessante de uma construção de uma subestação que uma concessionária de energia, quando a obra já estava no seu final, recebeu
da empreiteira um pleito da ordem de 6 milhões. E ela não aceitava pagar mais do que 2. E eles, conversando, resolveram solicitar um parecer de um terceiro. Quando nos procuraram, eu expliquei a eles que era avaliação neutra, que ela vai muito além do parecer. A avaliação neutra, ela permite você buscar elementos com as partes, buscar formas de compor um parecer que haja também essa interseção das partes, e o avaliador neutro, ele acaba tendo momentos até de mediador, que ele consegue ouvir as partes numa mesa, usando inclusive o cálculo que eu te falei, que são as audiências privadas com as duas partes, e você usa no início um termo de referência, onde as partes é que vão delimitar isso. As partes vão dizer, não, nós queremos ter as conferências privadas, nós queremos fazer quesitos ao avaliador neutro, nós queremos solicitar esclarecimentos, e normalmente a avaliação neutra, ele é parte da sugestão nossa que seja emitido um parecer prévio, submetido às partes, que voltam com os esclarecimentos até a emissão de um parecer definitivo. Então, existe essa interação e participação das partes em poder eventualmente criticar, questionar e até corrigir erro, porque todos nós somos pessoas passíveis de errar. E, como dizia o grande estadista mineiro, Juscelino Kubitschek, eu não tenho compromisso com o erro. Então, se o avaliador neutro, eventualmente, ele cometer um deslize, assim como o árbitro, o perito, todos nós temos que ter humildade e reparar aquele erro. Tá certo? Então, nesse momento, é muito importante que seja feito. E, nesse caso, felizmente, nós conseguimos buscar bastante informação das partes, trazer elementos novos, inclusive, que na fase negocial, até por receio de abrir determinadas informações, uma parte não passou para a outra, e a nós foi facultado essas informações, e nós pudemos, então, compor um parecer que acabou sendo aceito por ambos, e o assunto não foi judicializado, felizmente. Ótimo, Francisco. Acho que os engenheiros aqui do Paraná vão ficar bem felizes com a live, porque foi bem esclarecedora, viu? E nós temos aqui algumas perguntas. Eu posso ler? Você quer ler e responder? Não. Você pode perguntar, só vou fazer um breve complemento. Eu acho que os advogados também. Também. Porque eu faço minhas as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, quando abriu um evento do CESA, Nacional dos Advogados, que disse que o advogado do futuro não será aquele que saberá propor uma boa demanda, mas aquele que saberá evitá-la. Então, meus colegas advogados, pensem nisso. Vocês farão muito melhor para o seu cliente, inclusive poderão oferir honorários, porque encurtarão a solução do conflito. E quem bate a porta de um advogado, eu digo, a não ser por questão patológica, não quer demandar. Ele quer resolver. Porque quem demanda, principalmente no judiciário, fica sob o tripé do sofrimento. Você conhece, Suzane, e os colegas que estão ouvindo a live, o tripé do sofrimento? O tripé do sofrimento se apoia no temporal, que é você sabe quando começa e não tem ideia quando termina. No financeiro, que os custos são incontroláveis, no sentido de que você não sabe quanto vai gastar, com todas as fases do processo, com recurso, etc. E principalmente o psicológico, que chega num ponto do processo, principalmente o judicial, que eu já ouvi muita gente dizer, eu não quero saber se eu vou perder ou se eu vou ganhar. Eu quero que esse pesadelo termine o quanto antes. Por favor, eu estou à disposição das perguntas, nós estamos com um tempinho curto, vou tentar ser bem objetivo. Tá, vamos lá, então. A primeira pergunta, Lídia Gifone Torres. Boa noite, meu nome é Lídia, sou engenheira civil aqui no Paraná. Gostaria de fazer uma pergunta utilizando um exemplo. Durante a execução de uma obra, onde foi realizada a sondagem do solo, começa a ter problemas durante a fundação.
por mais que a empresa de sondagem tenha feito tudo corretamente dentro das normas. É necessário que ocorra diversos furos que não estavam previstos e isso começa a alterar o orçamento e cronograma da obra. Meu cliente inicia, então, um conflito comigo por ser a responsável técnica. Nesse caso, qual seria o melhor meio para resolver esse conflito? Como seria a resolução dessa disputa? Bom, eu diria, repetindo o que eu falei, ela já previa uma cláusula de média arb no seu contrato, porque a obra, no caso, ela não teria o CRD. Seria ótimo se ela tivesse um CRD que englobasse todos os players, todos os intervenientes que nós chamamos. E ela é um dos intervenientes. E esse CRD, ele poderia, no primeiro momento, ouvir os dois e emitiria, então, essa decisão que seria recomendação ou vínculo de acordo com o contrato. É o melhor dos mundos. Hoje não existe ainda uma cultura no Brasil de CRD em obras de pequeno porte, e também em obras de grande porte, nós estamos começando. E é essa solução que eu e o Medina escrevemos recentemente, que também está no livro de CRD da editora Pina. A mediação, nesse caso, ela facilitaria muito a comunicação, porque eu já vi que há um problema de comunicação entre eles, de delimitar aonde começa e onde termina a obrigação de um e de outro. Agora, a arbitragem tem a facilidade de não eternizar o problema. E ela, por ser um meio, embora adjudicatório, mas muito menos adversarial do que o judiciário, ela pode resolver rapidamente essa pendência, inclusive, como eu dei o exemplo do prédio, que no final eles autocompuseram, mas a arbitragem ocorreu durante a execução da obra, com a obra andando, e a obra estava 4 meses antes da obra terminar, nós chegamos à autocomposição. Suzane, você me permite mostrar os 4 publicações para o pessoal eventualmente baixar? Eu vou colocar aqui na tela. Eu vou colocar a primeira, as 2 primeiras são 2. Então, vocês estão vendo? Está todo mundo vendo? Sim, Chico. Sim, está ok. Estamos vendo. Bom, essa é a cartilha de CRD ou DRB da Comissão de Arbitragem da OAB Minas. É bem recente. Essa também não deixa de ser recente, mas já foi na gestão passada. É uma cartilha muito interessante, que ela tem um título sugestivo, que as pessoas precisam saber sobre arbitragem, não tinham a quem perguntar. Ela é destinada muito a público leigo, a público empresário, gestor, mas também serve a advogados, serve a engenheiros também. Tanto é que o César, ele patrocinou, junto com a OAB, a sua publicação. Depois tem este manual da OAB Federal, que foi feito também há 2 gestões passadas. Todos eles estão disponíveis para download na internet, tá, gente? Manual de Mediação de Conflitos para Advogados, escrito por advogados. Embora tenha esse nome, também serve para outro público, é uma linguagem bastante tranquila. E, finalmente, o Manual de Arbitragem para Advogados, também da OAB, com o patrocínio da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que é o Manual de Arbitragem para Advogados, que também é um livro pequeno. Todos esses livros têm 100 páginas e as cartilhas têm 20, 30 páginas. As cartilhas são na modalidade de pergunta e resposta. É uma sugestão que eu faço a vocês aqui, que queiram, eventualmente, se inteirar mais desse. Com isso, vocês terão aí possibilidade de avançar e estudar esse material de uma forma, eu diria, introdutória, todas as 4 publicações. Tá? Ok, obrigada. Eu tenho um aqui, ó. Tenho um aqui. O Richard fez uma... Quem não está aqui, ó, esse é o manual de arbitragem, o manual de mediação de conflitos, a Suzane já mostrou o DRB, e esse é o de arbitragem, que as pessoas precisam saber sobre arbitragem, não tinha quem perguntar. O pessoal do Instagram. Bom, Richard, boa noite a todos. Gostaria de saber se há uma previsão acerca da efetiva conversão do PL número 1292/95,
o qual prevê a aplicação do Instituto do Dispute Board em contratos da administração pública em lei. Grato pela oportunidade, Richard, advogado, engenheiro civil e ambiental. Eu não vejo, eu estou apostando mais no 206/18, de autoria do senador Antônio Augusto Anastasia, porque ele é originário do Senado, PLS, talvez eu acho que ele vai ser mais, tem mais chance. Se vocês quiserem anotar, é o 206/18, tá? Depois vocês consultem lá. Bom, eu acho que perguntas, por enquanto, são essas. Eu queria só fazer, então, um comentário, pegar o gancho aí da pergunta, sobre o projeto de lei do professor Anastasia, do senador Antônio Augusto Anastasia, de Minas Gerais. Ele vem de encontro a algo que eu falei no início, que é uma prática, mas ele mesmo já sugere que o Dispute Board seja feito por uma equipe multidisciplinar, preferencialmente advogados, engenheiros e especialistas, ou especialistas na matéria. Porque pode ter um especialista que não seja nem engenheiro e nem advogado, mas ele já indica a preferência pelo advogado e o engenheiro nesse painel multidisciplinar. E eu também convido aqui a vocês, aproveitando que eu vou ter mais um pouco de espaço aqui para falar de publicação, eu sei que tem muitos colegas, tanto engenheiros como advogados, que militam na área da construção civil, na área imobiliária. Eu sugiro a vocês para procurar a revista Debate Imobiliário do Ibradim. É bem recente, a última edição da revista, que foi publicada agora no final de março, me parece, que é um artigo meu e do Ricardo Medina, que fala do DRD ou CRD no mercado imobiliário. E lá, inclusive, a gente faz sugestões, inclusive, de custo. Então, eu já tive, quando eu lancei essa ideia num evento em São Paulo, eu fui, inclusive, procurado por um loteador do Rio Grande do Sul, que depois até a gente manteve mais contato, e ele pretende implantar isso nos loteamentos dele, que é outro exemplo prático, Suzane, que você me pediu, e exatamente ele vê nisso uma chance muito grande de reunir os diversos players sob o guarda-chuva do DRB. Porque uma coisa que eu vou dizer para vocês, meus colegas advogados principalmente, quando vocês redigem um contrato nesta área de construção, do direito da construção, que engloba esses grandes setores, construção civil, mercado imobiliário e infraestrutura, um dos problemas que já foi detectado é que muitas vezes a solução escolhida, seja mediação, arbitragem, mediável, DRB, ele só abarca os players principais e esquece dos players secundários ou dos demais intervenientes da obra. Eu chamo de secundário não por um demérito, mas que são acessórios. Por exemplo, esse gancho que eu vou pegar aí, você faz um contrato de construção com cláusula de arbitragem entre o construtor e o incorporador, por exemplo. Mas entre o construtor e a empresa de sondagem, é cláusula judicial. Então, você não amarra a cadeia contratual a uma mesma forma de solução de conflitos. Então, isso é muito importante. No DRB já fica mais fácil, porque quando você faz... E foi assim, por exemplo, que era a modelagem da Olimpíada. A modelagem da Olimpíada é que cada contratante que entrasse na cadeia da construção do módulo, vamos chamar assim para simplificar, por exemplo, se fosse o velódromo, cada contratante que entrasse naquela cadeia, ele automaticamente aderia ao contrato de Dispute Board que haveria entre o Comitê Olímpico e o painel. Isso se chama termo de admissão, ou termo de constituição, que na verdade é um contrato que um player faz com, no caso seria o Comitê Olímpico, faria com um painel, com esse Comitê de Resolução de Disputas.
Então, todos que entrassem naquele velódromo, por exemplo, ele aderia automaticamente a esse CRD. Isso é fundamental para que toda a cadeia de intervenientes, ele, então, passe a adotar a mesma metodologia de solução de conflitos. Tá? Eu acho que isso é uma coisa muito importante também a gente dizer. Bom, nós temos aqui, o Adalberto Souza pediu para mostrar novamente a capa das 2 últimas referências, e a Miriam para repetir o nome da revista do... Debate Imobiliário, é do Ibradim, tá? E aí, aqui eu vou colocar, então, ele quer que coloca essas duas, são as cartilhas. Isso. Essas cartilhas, elas, só colocar na internet, Comitê de Resolução de CRD, para um meio dinâmico, colocar o OAB Minas, que vai sair, vai ter em diversos lugares. O que as pessoas precisam saber sobre arbitragem, não tinham a quem perguntar, também é da OAB, é OAB Minas, os 2 primeiros. E os 2 últimos são da OAB Federal. É o Manual de Mediação de Conflitos para Advogados, escrito por advogados, e o Manual de Arbitragem para Advogados, também esse último, junto com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Então, aqui para o pessoal do Instagram, o Instagram tem um problema que ele sai rebatido, né, infelizmente. Mas eu fiz questão de digitar, então eu de mediação, e esse aqui o de arbitragem. Todos eles disponíveis para download na internet, ok? Muito bem, temos uma última pergunta aqui. Porque nós já estamos com o tempo do Instagram. É viável financeiramente a utilização do Dispute Board em obras de pequeno porte, prédios residenciais? Obrigada, engenheira Estela de la Flora, do Gabinete de Perícias Gomide. Sim, é viável, e nós temos, inclusive, uma sugestão de custos que eu e Medina montamos nesse artigo da revista do Ibradim. Agora, Estela, eu sempre digo uma coisa, questão custo, é uma coisa que ninguém quer ter. Mas eu acho que enquanto nós pensarmos em solução de conflito como despesa, a gente vai ver dessa forma. Quando nós enxergarmos como benefício, nós vamos enxergar de outro. Recentemente eu participei também de uma live e eu brinquei. No mercado imobiliário tem uma máxima que perguntaram a um expert uma vez quais eram os 3 fatores que valorizavam o imóvel. Aí ele respondeu, em primeiro lugar, localização, em segundo lugar, localização, e em terceiro lugar, localização. E eu respondo sempre aos que me perguntam, por que você é tão entusiasta desses métodos, a gente não vê nos disseminados ainda? Eu falo por 3 fatores. O primeiro é cultural, o segundo é cultural e o terceiro é cultural. E para isso nós estamos aqui hoje. E para finalizar, Francisco, nós havíamos conversado a questão agora dos advogados, né, para a gente tentar proliferar essa ideia do direito da construção, criando comissões nas OABs de direito da construção, né, que seria bem importante para poder disseminar essa ideia e disseminar o direito da construção como um todo. Exatamente, isso aconteceu já em Minas Gerais. Nós tivemos, durante 2 gestões da OAB, a Comissão de Direito da Construção, que foi pioneira no Brasil. Ela nasceu junto com o IBDIC, que foi uma coincidência muito grande, inclusive tem um artigo meu sobre isso, falando dessa coincidência, explicando. E eu aqui conclamo a todos os colegas advogados a buscarem nas OABs essa demanda de criarmos uma comissão e, juntamente, vamos vir para o IBDIC, porque o IBDIC, junto com a OAB, e por que não os CREAs também não fazerem um esforço nesse sentido de incentivar os engenheiros a buscarem conhecimento dentro do direito da construção, porque eles são muito importantes também para a dinamização desse instituto, como o IBDIC está provando. Sim, bom, nós estamos bem no tempo aqui. O nosso do Instagram já caiu. Já caiu. E Maria Clarice Rabelo de Londrina mandou, vamos fazer uma parceria com o CEAL para descontos no IBDIC, no Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Né?
Que, inclusive, já está encaminhada a demanda. Já passamos. Já encaminhamos a diretoria, obviamente não depende de mim, eu sou um dos diretores. Acho que a gente tem sim que criar essa via de mão dupla, e toda parceria ela é pautada no ganha-ganha, Maria Clara. A gente sabe disso, e se depender da minha humilde contribuição, eu me comprometo aqui a ser um defensor dessa ideia, não só com relação ao CIAL, mas a outras instituições, Brasil afora, para a gente tentar congregar o maior número de pessoas em torno desse ideal. Ok. Muito obrigada, Francisco, pela oportunidade, por esclarecer tudo isso ao Estado do Paraná, por trazer o direito da construção ao Estado do Paraná. E vamos trabalhar nessa ideia e para tentar fortalecer o IBDIC, tanto no Paraná quanto no resto do Brasil. Eu só tenho a te agradecer, Suzane, pela enorme deferência, e eu gostaria de fazer agora uma revelação final. Eu tenho uma relação muito emocional com o Estado do Paraná, porque nos idos do início da década de 90, eu fui convidado pelo então presidente do CREA, Orlando Strobel, a fazer um roadshow no Paraná. E rodei o Paraná todo fazendo cursos para os colegas. E, felizmente, eu acho que a gente conseguiu plantar semente. Até hoje, eu sou muito bem recebido no Paraná. No passado, estive aí no evento do CREA. Foi fantástico, foi uma experiência espetacular. E falando sempre de mediação, de arbitragem, de dispute board. Eu, determinada ocasião aqui em Minas Gerais, a secretária de Justiça, a doutora Ângela Passi, se referiu a mim como apóstolo da arbitragem. Então, eu continuo esse apostolado agora aumentando para mediação, para o dispute board, para outras formas extrajudiciais de resolução de conflitos, porque eu acredito muito nisso. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos.